A implantação da Vila Taguaí na rua, né, que até inclusive é a Rua Taguaí, é uma rua sem saída, né, que é uma travessa da estrada da aldeia de Carapicuíba. É um espigão e a Vila Taguaí está num vale. A gente fez uma pavimentação de pedras, né, são pedras irregulares, então tem todo um sistema de captação de água feito na própria rua. E essa própria estrada já entra para a Vila Taguaí com esse mesmo pavimento de pedra. As casas elevadas, não só pela necessidade da madeira estar protegida da terra, mas para garantir um terreno permeável, tanto do ponto de vista de água em relação ao solo, quanto da circulação das pessoas, né? Então são terraços vizinhos que se ligam aos jardins, né? E que a gente tem um aproveitamento máximo da área de jardim e mata. Tinham itens que eram fundamentais para nós, né? Então toda a implantação tinha que ser totalmente correta em relação ao terreno. Então é um grande jardim onde tem as clareiras privativas, em que as casas são encaixadas, a madeira não pode apoiar diretamente na terra, então são pilotis de concreto. Esse jardim, né, ele é de uso comum, tinha que ter insolação correta, iluminação natural. As casas têm uma planta e uma proposta muito compacta, né? Porque não adianta você só resolver as questões técnicas ligadas à energia e sustentabilidade, como a gente fala, sem pensar nas áreas, né, dos imóveis. Toda a parte de abastecimento de água fria, água quente e a saída de esgoto, elas são centralizadas num shaft. A água quente tem um boiler com placas de solar na cobertura, que vão diretamente para esse shaft, né? O esgoto é dirigido à estação de tratamento de esgoto. E a água de chuva é captada e dirigida ao brejo, ao vale, o córrego que a gente tem aqui, né? Então, para manter essa circulação das águas o mais natural possível. Dizem que sempre que choveu parou, pero dia que se me nublou, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Projeto Sustentável com Márcio Collet, take 6. Ai, é uma coisa que desde pequena eu queria ser, viu? Construir casa, estudar o jeito de morar. Eu sempre gostei de pensar na coisa da moradia, da organização de espaço. Olha, eu não seria outra coisa, né? Eu sempre gostei de montar as coisas e ver como as coisas funcionam, né? Então, eu nasci engenheiro. Acho que pelo papel social do arquiteto. A gente achou que eram dessas casinhas germinadas e quando a gente viu pela primeira vez, teve uma surpresa muito grande, né? Porque ela está inserida na paisagem, né?
principalmente minha esposa foi que ficou fascinada, né? Ela queria mudar, ela pisou a casa e ela quis mudar na hora. Quando eu cheguei aqui, um trabalho que me mexeu bastante teve a ver com o bosque. Porque como a gente mora justamente numa região que tem muitas árvores, então eu comecei a fazer esse trabalho e o lado crítico dele, porque a gente percebe como em volta da Vila Itaguaí está acontecendo a especulação imobiliária, está acontecendo muito rápido o desmatamento. Então eu comecei a trabalhar sobre esse lado crítico do bosque, como ele vai desaparecendo e vai nos roubando aos poucos uma parte de nós mesmos, né? Eu percebi aqui também que em São Paulo tem 4 estações. E quando eu morava em São Paulo, na cidade, eu não percebia isso, né? Achava que era uma estação só o ano todo. Até porque na região, em Perdizes, começaram a construir muitos prédios em volta, então cada vez tinha menos luz, né? E começou a diminuir isso, né? E eu percebi aqui, às vezes, quando eu estava na transição, que eu passava alguns dias da semana aqui e outros dias em São Paulo. E lá precisava de ligar um monte de luzes. No começo eu não sentia isso, não percebia isso, né, essa diferença. Então eu estava num apartamento e às vezes a gente se acostuma. E aí quando eu vi a comparação com a Vila Itaguaí, morando aqui, eu percebi que não precisava ligar todas as luzes para enxergar as mesmas cores, né? Não ter muro faz com que a gente tenha uma relação com os vizinhos muito especial. Os muros, às vezes, criam um certo medo, né? Porque você está separando, né? E aqui na vila eu acho fantástico isso, da gente não ter uma divisão entre as casas, né? O meu cachorro brinca com o cachorro do vizinho, as crianças às vezes vêm aqui, batem na porta. Essa relação assim de vila ecológica é uma relação muito humana, né? Essa questão do verde praticamente entrar nas casas, isso acalma o espírito das pessoas. Tanto é que tem muita gente que vem aqui e não quer voltar para casa, né? Se sente acolhido, se sente bem. E eu acho que também influencia sobre a relação entre nós dentro da família, né? A madeira, ela é cálida, né? Ela é acolhedora. E o contraste da madeira com o verde do bosque, tudo isso faz com que a gente se sinta realmente num lugar especial. Os painéis de madeira que foram desenvolvidos para esse projeto da Vila Itaguaí, né, pelo Hélio Olga, engenheiro da ITA Construtora, e a equipe de arquitetura, mais a equipe de engenheiros da própria ITA e arquitetos, ele tem uma espessura, o painel de parede tem uma espessura de 8 centímetros, né, que utiliza madeiras de 2 centímetros por 8, maciças, de uma área de manejo do Acre, junto com madeiras de 1 centímetro por 10 centímetros, que articuladas formam um painel com função estrutural para as paredes. Esse vão que fica no meio serve para instalação de elétrica, e eles já vêm montados da oficina com a elétrica inserida. Tem também os painéis que são utilizados para laje de piso, tá? Que tem a diferença é que tem 12 centímetros de espessura para vencer um vão de 3 metros. Depois desses 12 centímetros vem uma camada de 5 centímetros de uma estrutura de concreto leve, basicamente com a função de desempenho acústico, né, entre um pavimento e outro,
e para passar as elétricas na horizontal. E depois vem os tacos de madeira, que também são pedaços de madeira pequenos, né, de áreas de manejo, que foram trabalhados para servir como taco e o assoalho de madeira, né, o piso de madeira em cima dessa laje. E a laje de cobertura, que recebe em cima as placas de solar, o boiler e tudo isso. Esses painéis, eles são executados na oficina e chega aqui e tem um pequeno caminhão que faz a montagem, né, desses painéis. Uma casa é feita em uns 40 dias numa equipe de 3, 4 homens com essa ajuda desse caminhão. Vi, eu queria que você me falasse de novo o seu percurso, você é argentino. Todo mundo quer ficar aqui. Vamos falar? Podemos falar rapidamente assim sobre isso. Me pergunta de onde você é e eu muitas vezes falo, eu já fui argentino, fui alemão, agora sou brasileiro. É engraçado porque eu cheguei em São Paulo e falei, aqui não vou ficar nem um mês. E já vão 13 anos, né? E de lá me mudei para a Vila Itaguaí. Já faz 3 anos que a gente está morando aqui. A gente arriscou de enfrentar a Raposo Tavares, né? Está dando certo. As plantas originárias do Brasil são chamadas de nativas. As que são introduzidas de outros países são as exóticas. Nós estamos aqui no Parque do Carmo, região leste da cidade de São Paulo, no Festival das Cerejeiras, cerejeiras do Japão, também conhecidas como sakura. A cerejeira é uma árvore de pequeno e médio porte da família das rosáceas. O gênero é Prunus. E no Brasil, elas se aclimataram bem às 3 espécies, cerulata, campanulata e lanesiana. Essas variedades que estão aqui, elas são provenientes principalmente do sul do Japão, né? Então, o nome tem a ver, inclusive, com o local de procedência, onde o clima não é tão diferente do Brasil, pelo menos na região sul e sudeste, onde está a maior concentração de cerejeiras aqui no Brasil. As cerejeiras devem ser sempre plantadas a pleno sol e no solo bem drenado, porque com excesso de água ela também não vai bem. O tronco é redondo, com essas marcas chamadas lenticelas, né? A folha é simples, com a borda serrilhada, e a flor, que é o grande espetáculo. Ela não tem um odor muito forte, não é uma flor muito cheirosa, mas encanta os olhos, né? Aqui nós encontramos 3 variedades e que florescem em épocas diferentes. Primeiro vem a Okinawa, logo em junho, e ela tem um florescimento diferente desse que a gente está vendo. Ele tem um rosa bem escuro, quase vermelho, né? Depois vem a variedade Himalaia e essa que nesse show, que é a Yuki Wari. Uma das coisas que encanta também no florescimento das cerejeiras é porque ela é uma árvore caducifólia, ou seja, quando a gente olha tem só flores, né? As folhas já caíram, para se formar depois quando as flores caírem. Essas árvores foram plantadas para comemorar os 70 anos da imigração japonesa em São Paulo. Algumas tentativas anteriores já tinham sido feitas, mas todas sem sucesso. Exatamente em 1978 foram plantadas as primeiras cerejeiras que a gente está vendo hoje, todas floridas. A gente mesmo conhece muito pouco das cerejeiras, né? Eu conversei com um senhor que ele fez o plantio em 78 aqui, um senhor muito simpático. E aí eu falava para ele, mas o que vocês fazem para que elas floresçam ao mesmo tempo? Ele falava, não, isso é um segredo nosso. Eu posso te falar que é um hormônio, mas não posso falar muito mais do que isso, né? É um tesouro deles.
Os frutos da cerejeira são tipo drupa, ou seja, aquela que o caroço fica grudado, né, na carne, né, e que você tem que tirar manualmente. Só que essas cerejeiras aqui do Parque do Carmo, elas não frutificam, talvez porque são plantas híbridas ou porque recebem um tratamento ou estão fora do seu local de origem. Em 20 anos, eu conversando com alguns funcionários aqui, eles falaram que nunca viram nenhum fruto. Apesar de nós estarmos num parque municipal, essa área aqui é cuidada com muito carinho pela colônia japonesa. Em São Paulo, nós temos grandes colônias, tanto em Itaquera, na região leste, em Santo Amaro, na região sul, e uma grande concentração na Liberdade, no centro de São Paulo. Então, no paisagismo, normalmente se usa como um único exemplar, porque ela já faz uma festa, né? Mas pode também ser agrupadas, né? Sempre deixando bastante espaço para que ela mostre a sua arquitetura, mostre toda a sua beleza. As flores que ficam lindas nessa época do ano, né? Elas têm um tempo de florescimento muito curto, né? 1 ou 2 semanas. E isso tem a ver, né? Uma ideia que eles trouxeram é da efemeridade da existência humana. No Japão, na época da entrada da primavera, todos acompanham os informes meteorológicos com muita atenção. Por quê? Porque qualquer indício de que vai esquentar, isso significa que os botões das cerejeiras vão se abrir. E nesse momento, todos saem para parques, praças, jardins, para ver esse grande espetáculo que eles chamam de Hanami. Hana, flor, e mi, o olhar, né? O apreciar. Então aqui, simbolicamente, eles falam a chuva de pétalas. A mensagem que eles trazem é: tudo pode acabar muito rapidamente. Então aproveite cada momento, aproveite a beleza do presente. Há relatos que no século VIII, quando Kyoto passou a ser a capital do Japão, nos jardins do Palácio Imperial existia uma grande quantidade de cerejeiras. E eles traziam todo mundo para apreciar esse presente divino, né? Esse grande florescimento, o Hanami. Na Segunda Guerra Mundial, eles pintavam as cerejeiras nos aviões. E até os kamikazes, né, que se jogavam, né, eles falavam que eram como as pétalas que caíam para formar uma nova vida, né, por um ideal, né. Os especialistas dizem que a média de vida da cerejeira aqui no Brasil vai ser diferente da do Japão. Lá, a expectativa é de 100 anos e aqui, por volta de 50. Já preocupados com a possível morte dessas cerejeiras daqui a 15, 20 anos, novas mudas já estão sendo plantadas para que o Hanami continue acontecendo. O bonsai é para quem tem muita vontade de ter, né? Então, porque bonsai é o plantio em bandeja. A primeira coisa que você faz quando vai fazer um bonsai é cortar a raiz principal, né, a raiz pivotante, e deixar só as secundárias se desenvolverem e acompanhar o crescimento, né? Normalmente você faz uma amarração e vai podando tanto a parte de cima quanto a raiz. Então é tirar toda a planta dessa bacia, fazer nova amarração, podar toda a parte de raiz e de copa. É possível fazer, muita gente faz bonsai de cerejeira, mas é para quem tem muita paciência. Projeto Sustentável, com Flávia Machado, take 14.
você pensa sempre numa solução que vá melhorar a vida das pessoas. Aliás, a coisa mais gostosa do meu trabalho é que que as pessoas, quando vêm me procurar, elas estão realizando sonhos, elas não têm problemas. Elas estão pensando numa vida melhor. Bom, acho que o melhor é a satisfação de você ver que você conseguiu melhorar a vida de alguém. Isso é uma satisfação enorme. Olha, o melhor é ver as coisas prontas e o cliente satisfeito. Isso é muito, muito bom. É uma satisfação muito grande. O pior, talvez, é o que faz parte de toda profissão. São os entraves no meio do caminho. Quando começa a ter os estouros de orçamento, né? Aí os clientes começam a brigar com a gente. Mas eu não sei se é pior não, porque eu acho divertido também acertar tudo com os clientes, conversar, mudar, né? Então eu não acho nada ruim, né, na engenharia. Você vai para uma cidade menor, né, vai conversar com um morador de lá, ele tem uma relação muito forte de afeto com aquela paisagem, né, mas não com aquela paisagem, não somente com a construída. Por que um lugar é gostoso, né? Porque você abre a janela, você vê a montanha, você passeia na margem do rio, sabe? Você fica olhando para o horizonte. Não só essas coisas de natureza, mas de relacionamento mesmo. Por que a minha cidade eu não posso sentir isso? Que a gente, ai, que gostoso. Temos verificado que os moradores, muitas vezes, eles não têm um cuidado além do seu próprio espaço. Você não cuida da rua, não cuida do bairro, porque não tem um pertencimento, né? Porque eu sou de São Paulo, mas, sabe, como que eu posso ser de Pinheiros, né? E como é que eu vou cuidar da praça que está suja, do lixo que está na calçada, né? Das pessoas que estão precisando de um apoio, né? Como é que eu faço? Que a gente precisa resgatar o afeto com o lugar que você mora. E eu acho que, por exemplo, essa coisa da renaturalização dos rios, a água é uma coisa que está muito presente na vida de todos nós. Para a criança a gente dá um exemplo muito forte, né, em relação à questão desse contato com a natureza, quando a gente fala que a criança acha que o leite vem da caixinha e não vem da vaca, né? Então, para nós, o citadino, também a gente acha que a água da chuva, ela desaparece, ela some, ela não existe na nossa paisagem, né? Então não existem rios, não existem nascentes. A cidade de São Paulo enterrou todos os sistemas naturais, né? Nós temos os rios maiores retificados e temos os córregos que abastecem esses principais cursos d'água, né? O rio Tietê, Pinheiros, Tamandateí. Na maioria dos casos, ou grande parte dos casos, eles estão tamponados ou canalizados. Por exemplo, a 23 de maio é um rio. Muita gente não sabe, né? Quando ela está tubulada, soterrada, né, pelos nossos canais ali de drenagem embutidos, né, você não vê a água. Então, se ela estiver poluída, tanto faz. E daí vem os outros problemas. As inundações, né, viraram enchentes. Né? As cheias naturais dos rios viram enchentes nessa cidade, nessa natureza intermediada pela cidade. A cidade está viva, né? Tem uma cidade submersa, né? A vegetação, ela colabora nesse ciclo de evaporar, chover, percolar,
infiltrar, alimentar o lençol, que por sua vez vai dar vida para a vegetação, que vai dar o oxigênio, que vai ajudar na evapotranspiração, que é o que dá uma qualificação para o ar. Pela alteração da temperatura, você tem uma atração das partículas suspensas no ar e você tem um ambiente mais poluído. No Ibirapuera, imagina no Ibirapuera, onde nós fazemos exercício, corremos, andamos com a família, né? Levamos as crianças, particularmente no inverno, você tem uma umidade relativa do ar muito baixa e você tem uma poluição mais alta. Então, imagina no Ibirapuera, que é um lugar onde reconhecidamente é o pulmão da cidade. Né? Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa 9 o'clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava, junto com as frajolas. Papaiara, paiara, papaiara, paiara. O Bexiga, em alguns momentos do ano, particularmente no inverno, ele tem um clima muito ruim. Provavelmente as pessoas fiquem com problemas respiratórios, né? Tem mais problemas de poluição na casa, no ambiente, porque pela alteração da temperatura, você tem uma atração das partículas suspensas no ar e você tem um ambiente mais poluído. Sobre a cidade de São Paulo, acontece um fenômeno que se chama ilha de calor, formada em função da intensa impermeabilização que ocorreu na cidade. Em alguns momentos do ano, alguns pontos são bastante críticos em termos da umidade relativa do ar e da temperatura, né? E este projeto pretende dar uma resposta para que a gente possa pensar numa possibilidade de reverter esse processo. E o Bexiga é um dos pontos onde a gente identificou uma temperatura muito maior, a bolha da ilha de calor muito mais elevada. A preservação da rede hídrica ela é fundamental num desenho urbano. Preservação das nascentes, tal, porque a natureza pulsando ali. Né? Da mesma forma como foram tamponados os córregos, não se cuidou das minas, né? Na grota do Bexiga, a gente percebe alguns muros, né, paredes junto dos taludes, junto das encostas, né? No pé da encosta, você percebe junto da calçada um lugar que brota água. Esse projeto se propõe a atuar no bairro do Bexiga, né, que é um dos pontos críticos, criando um parque, né, na verdade seria um pedaço muito vegetado e teria um papel curativo. E para isso a ideia seria que renaturalizassem as nascentes, o córrego que existe ali no Bexiga, que hoje está tamponado, né, que é o córrego Saracura. Por que você quer trazer ele para a superfície? Porque não adianta você negar, fingir que não é com você, porque ele vai te falar daqui a pouco que ele está ali. A água vai subir, não vai escoar, vai dar 1000 problemas, entendeu? Então, assim, você tem que aprender a conviver. Então, a gente faria descasca as camadas, busca-se as nascentes, a gente propõe algumas lagoas de contenção e depois você solta para continuar alimentando. Filtração também dessa água para ela ser devolvida mais limpa. E o edifício em si, a gente batizou ele de termômetro porque ele seria um medidor das condições climáticas da região metropolitana. Um edifício com 100 metros de altura e ele tem uma rampa contínua
que a gente fez uma alusão aos estratos da floresta, só que a gente está falando de uma floresta urbana. Dele você pode observar a paisagem, né, de São Paulo, porque a 100 metros de altura você vai ver vários elementos que a gente não consegue ver, né? Mas ele também é um observatório, porque ele vai observar e registrar e disponibilizar dados climáticos, de meteorologia. A ideia é que ele fosse um centro de estudos climáticos, metropolitano, assim. Nas cidades brasileiras se dão as costas para o rio, né? A frente é voltado para um outro lugar, para uma praça, para um espaço que não é efetivamente o rio. A água presente na natureza, nesse ambiente onde ela está ressurgindo, né, para nós, com a mata, com a vegetação também, né, que a protege, né? Então isso poderia dar um partido de desenho urbano extremamente sustentável e não só bonito paisagisticamente, como importante ambientalmente para a vida das comunidades do entorno dessas nascentes. Fazer com que exista um envolvimento dos vizinhos desse lugar, do entorno, que vá se ampliando de forma a criar uma condição quase que de vizinhança que cuide dessa questão com mais permeabilidade, com mais retenção de água, uma gestão participativa mesmo, de quem mora num lugar como esse, que vai entender que todo procedimento que ele tem nesse lugar pode colaborar para a reversão do clima e pela qualidade do clima da cidade, né? Que seria um dos componentes desse ambiente que nós temos. Teve um momento que o homem ele queria dominar a natureza. Não, eu mudo o curso para cá, eu retifico, eu não sei o que e tal. Hoje não é mais assim. Então a gente tem que aprender a conviver, a natureza tem sua força, né? A gente tem que respeitar para conviver harmoniosamente. Faz parte de um contato meu com a ecologia, né? Sempre fui voltado para as questões ambientais, eu nasci com isso no meu DNA. O bambu se presta para celulose, para energia, para queima, para carvão, ele se presta para diversos usos, né? Artefatos, para substituir madeira. Eu comecei a minha ideia de substituir a madeira e eu vim pensando em fazer a substituição com uma peça roliça mesmo, né? Só que eu fui aprendendo na minha vida que nem todos os arquitetos, nem todas as pessoas estavam dispostas a fazer a construção com madeira roliça, né? Então daí veio também o anseio de eu transformar ele em outros produtos, são revestimentos, pisos. E aí a gente vem trabalhando para que o bambu vire um grande negócio, para que a gente possa plantar bambu. Eu conheci bambuzais na Colômbia com 400 anos de exploração e estão produzindo ainda. Na China a gente tem registros de bambuzais com 2.000 anos de existência. Então é uma coisa infinita. Uma vez plantada, jamais você precisa replantar. E você pode fazer infinitos cortes. Uma vez por ano, uma vez a cada 18 meses, você consegue cortar bambu no mesmo lugar. Então isso faz da madeira do bambu a madeira mais rápida e a madeira mais sustentável. Os materiais todos, quase, que existem na construção civil, eles queimam muito carbono, fora a madeira, né? E a gente
tem um material de balanço de carbono zero. Quando você constrói alguma coisa de bambu, quando você corta um bambu, trata ele para ele não acabar nunca mais e coloca ele dentro de um imóvel ou num próprio móvel, você está imobilizando um carbono que saiu da atmosfera, migrou para o bambu com a fotossíntese e depois foi imobilizado por um ser humano. Então você tem um ciclo do carbono ao contrário do que a gente faz hoje, que é pegar o petróleo, tirar do subsolo, queimar o petróleo e jogar para a atmosfera que está esquentando o clima do planeta. A construção civil é responsável por 57% das emissões de carbono, é muita coisa. Usar materiais sustentáveis, trabalhar com materiais de baixo impacto de energia e de baixa pegada de carbono é uma responsabilidade de todo construtor e todo arquiteto hoje no Brasil. Só que as pessoas ainda estão acordando para isso, né? Então estão pensando em economizar energia, que é importante, iluminação natural, tal, aquela coisa de ventilação para diminuir temperatura, tudo isso é muito importante. Mas os materiais que a gente constrói e edifica as casas, os edifícios, têm que se transformar também em materiais sustentáveis. Ainda se usa muito concreto, ainda se usa muito ferro e pouco se fez para que esses materiais gastassem menos energia. Então o bambu, por excelência, ele oferece tudo isso com a provisão divina, né? A gente vai lá, corta o bambu, ele volta, a gente corta, ele volta, e ele consegue sequestrando o carbono da atmosfera infinitamente. E a gente põe esse material gracioso e maravilhoso, lindo, dentro da obra. E agora estamos aí com alguns projetos industriais para transformar o bambu em madeira como esse deck aqui, sabe? Você pode prensar o bambu com algumas colas específicas e ele pode virar uma madeira. Dentro da arquitetura e do design, o bambu por muitos e muitos anos ele foi visto como um material frágil, como um material de problema. Então eu conheço inúmeros lugares que começaram a trabalhar com bambu para vender móveis de cana da Índia, tiveram diversos problemas com o bichinho, com a broca, e aí pararam de trabalhar. Eu conheço diversos arquitetos que começaram a trabalhar com bambu e deixaram de trabalhar com bambu porque arrumaram um problema. Colocaram o bambu na obra, o bambu não foi adequadamente tratado, e o bambu acabou queimando seu próprio filme. Então, se a gente olhar para trás na cultura de uso do bambu dentro das construções, a gente vai perceber que o bambu é mal visto. Então, e quando eu comecei a trabalhar com bambu, a primeira coisa que eu fiz foi tratar de uma maneira adequada, cientificamente comprovada e que me desse condições de dar uma garantia na obra. O brasileiro gosta do bambu, acha bonito, só que tem medo. Então, com o tratamento, eu consegui dar garantia. E aí, por dar garantia, eu consegui sair para os melhores arquitetos. E esses caras estão no topo da cadeia da arquitetura. Então, todo mundo olha para eles. Então, à medida que esses caras estão usando, que são super criteriosos, super rigorosos com o padrão de obra deles, são conhecidos por isso, os outros arquitetos começam a entender, começam a despertar o interesse dos novos arquitetos que estão chegando. As pessoas que estão saindo agora da faculdade ou que estão estagiando ainda nos últimos anos de arquitetura estão com a cabeça muito voltada para a sustentabilidade, né? Eles estão muito ávidos por materiais sustentáveis e estão sentindo isso na alma deles, porque está claro para uma pessoa jovem que daqui a 50 anos ela vai estar viva e que ela tem que começar a fazer a transformação do mundo agora. Poxa. Seria um planeta onde as pessoas se respeitassem mais e respeitassem mais a natureza, né? Um planeta ideal? Onde todo mundo tivesse educação, todo mundo vivesse bem, não houvesse brigas por bobagens, como a gente vê aí. Esse seria o ideal para mim, né? Acho que o ideal, que talvez de repente não está tão longe, mas é as pessoas convivendo de maneira harmônica entre elas e também com o meio ambiente.
para qualquer arquiteto, imagino, construir a própria casa já é um desafio e uma vontade muito grande. Uma casa, eu sempre imaginei ela, uma casa dentro de um jardim. Esse projeto foi interessante porque eu conheci o lote antes de mais nada e o Pedro já tinha um estudo, já tinha um projeto para a residência, já tinha uma maquete física que tinha sido desenvolvida e o terreno tinha sido feito só a terraplanagem dele, estava pronto para iniciar a implantação. E como ele já tinha estudado muito a luz do projeto, quais eram a importância do paisagismo em função dos brises, da insolação, isso facilitou bastante o processo de desenvolvimento da criação, porque o paisagismo, no caso aqui da residência, tinha uma função muito clara, assim, em alguns pontos muito específica, que era fazer proteções de insolação e trazer conforto térmico. O início foi construir uma maquete para colocar ela e sentir realmente o movimento do sol e a insolação nessa proposta volumétrica, não? A ideia de separar em volumes é para você conseguir estar em contato sempre com o verde no teu entorno. Em qualquer ponto da casa que você estiver, o verde está presente. Na própria maquete, desde o início, utilizei elementos de vegetação para complementar o trabalho da arquitetura, a proposta arquitetônica. Porque eu queria que o próprio projeto se protegesse direto da insolação, ou seja, eu não queria utilizar tipo persiana e cortina, aquele tipo de elementos que complementam, não, qualquer residência. Aí na frente o bambuçal faz, que o nascer do sol, faz a função de uma cortina transparente que permeia a luz, é uma luz muito bonita do amanhecer na sala de jantar, e ela vai percorrendo o percurso do dia inteiro. Na parte posterior, que é o pôr do sol, um terraço, eu tinha o problema de insolação no fim do dia, insolação direta dentro do ambiente, terraço. Aí a parede, um terraço tem 1,5 metro, aquele grande painel, foi complementado com vegetação também para criar uma massa verde de proteção de insolação, porém com ventilação e com a presença agradável do verde dentro de casa. Uma coisa que eu fiz dentro da história era que fosse a gente mora em um país tropical, que fosse um jardim com espécies tropicais. Aí uma amiga me apresentou o Gil, de um link super legal, ele esteve aqui na obra, e aí começou a história da criação da área verde em volta do projeto arquitetônico. Meu trabalho todo sempre foi focado em jardins tropicais, em espécies tropicais, então isso
facilitou bastante, porque é minha linha de trabalho e eu sempre acreditei nessa transformação que o jardim pode trazer para os espaços externos das residências, e isso foi fácil. Esses brises e ao mesmo tempo manter uma transparência visual do usuário dentro da casa para o jardim, nós escolhemos os bambus porque isso ajudava bastante, porque ele mantém uma certa transparência e mesmo nas manutenções pode aumentar ou diminuir esse fechamento. Na frente a gente usou os bambus moçôs, que eles chegam a 6, 7 metros de altura e podem ser manejados e aumentar ou diminuir a transparência. Para um jardim interno que tem uma luz e a ideia fosse que tivesse uma folha que refletisse uma luz, nós usamos um bambu variegato e o bambu negro na frente da academia, porque ele é mais exigente em luz e ao mesmo tempo essa coisa do tronco dele ser negro aparece mais nos ambientes externos. Naquela região foi plantado um pomar, que é uma ideia de transformar num lugar para os usuários aproveitarem essa área e usarem. E houve um alinhamento também dessas palmeiras, que a ideia era marcar bem esse eixo da piscina, que era um eixo bem forte da implantação do projeto. Quando você conhece uma espécie, você sabe o crescimento que ela vai ter, a demanda de espaço que ela precisa, porque ela vai se transformando no tempo. O projeto arquitetônico naquela época, ele era omnipresente. Você entrava e apareciam os volumes surgindo do terreno, aparecia arquitetura, com um gramado e umas pequenas plantinhas em volta, um muro cinza. Você vê hoje, ou seja, nesse processo de transformação, a casa foi tomada pelo verde, eu acho sensacional. É uma transformação brutal, ou seja, agora a inversa, ou seja, ele é um jardim com uma casa no meio. A iluminação convida as pessoas a usarem o jardim, então ela é fundamental para isso. Muitas pessoas chegam só à noite em casa, então o jardim, só vou curtir o jardim de dia? Não, o jardim bem iluminado, você anda por ele seguramente, ele tem as nuances, é um outro jardim. O jardim iluminado à noite é um outro cenário, é um outro ambiente, e daí que tem os espaços de fogueira que promovem sempre essa integração dos usuários, convida você a sair. O paisagismo também tem que envolver, por exemplo, muitas vezes até o vento, o balanço do vento numa vegetação transforma aquilo numa experiência. Fora que se pode explorar os perfumes, as cores e atrair a avifauna, que torna o jardim também muito mais ativo visualmente, que as aves possam visitar, e isso transforma uma sensação interessante de você estar olhando para um ambiente que tem vida. Na minha opinião, o paisagismo ele tem um conceito diferente, aí é um conceito mais oriental, de que ele não foi feito, ele não deve ser feito para ostentar e nem para ser admirado de longe. Então esse conceito clássico e neoclássico e colonial
de que você tem as palmeiras imperiais marcando a entrada e aquele gramado extenso e as plantas lá longe, ele distancia o homem. Isso é um conceito europeu, da colonizador que veio para os trópicos e que tinha medo da natureza. Então, todos os jardins eram concebidos de uma forma organizada, porque as pessoas tinham medo dos bichos, tinham medo... Nós estamos no centro urbano, quer dizer, não precisa ter esse medo e não precisa se organizar o paisagismo dessa forma tão geométrica, tão cartesiana, e devia sim explorar as combinações botânicas que existem na natureza naturalmente. Esse paisagismo, ele existe uma organização, ele existe uma funcionalidade e ele foi feito e pensado, mas de alguma forma tornar ele natural, como se a casa tivesse sido colocada no meio de um cenário que já existisse, é isso que transforma, acho que transforma o resultado final num ambiente mais natural. Então acho que então parece que a coisa foi jogada, quer dizer, parece que aquilo não existe mas existe uma lógica atrás de tudo isso. E eu acho que é o desafio do paisagismo moderno é esse. O paisagismo ele pode se tornar uma ferramenta para o futuro, para se minimizar os impactos ambientais dos grandes centros urbanos, e isso tem que ser visto, tem que ser pensado, e é o caminho mais perto para um cidadão transformar o mundo, é plantar uma árvore. Tinha um vizinho nosso aqui próximo que ele fala assim: à noite eu abri, porque eu observo pássaros e tudo, né? Abri, observei os pássaros à noite e tal, não tinha nada. No dia seguinte, 10 horas da manhã, eu levantei, abri minha janela e tinha uma casa lá, né? O que eu entendo de sustentabilidade? O que vem a ser essa palavra tão em voga hoje em dia? Uma outra opção é você dizer o seguinte: não tem mais solução para o carro. Tira o minhocão e não dá solução nenhuma. E faz o colapso.